Você pode ler o mais vigorosamente que você puder essa palavra que é o Senhor Jesus mencionando, registrado pelo evangelista João, capítulo 15, versículo 5 do seu evangelho. Bem forte, pode acontecer? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém permanecer, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu já disse algumas vezes aqui que muitas vezes eu fiquei pensando sobre essa fala do Senhor Jesus e questionando, mas como assim eu não posso fazer nada sem Jesus? Eu posso fazer um monte de coisas boas. Do que é que o Senhor Jesus está falando? Mas isso porque eu não entendia do que o Senhor Jesus estava falando. Ele estava, na realidade, usando aqui uma metáfora, uma figura de linguagem, para fazer uma comparação usando algo que era do contexto da vida daquelas pessoas que o estavam ouvindo naquele tempo. Ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Eles estão entendendo o que ele está falando, porque ele está falando numa linguagem e usando elementos para essa comparação que são do entendimento daquelas pessoas. Ele usa videira, diga videira, pé de uva. A videira é o pé de uva. Ele usa a videira. A uva é um elemento importantíssimo, ou era um elemento importantíssimo, na cultura e na economia daquele povo, daquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus falar com elas. Com a uva era feito o vinho e era feito a passa. A passa era alimento, saciava a fome. O vinho era bebida e estava relacionado à alegria, ao prazer, à satisfação e à prosperidade. Porque era um elemento, tanto o vinho quanto a passa eram elementos importantíssimos no contexto da economia, da riqueza. Ambos eram importantíssimos na economia e riqueza. Na manhã de hoje, nós vimos que riqueza e prosperidade necessariamente não são a mesma coisa. Muita gente é rica, mas não é próspera, porque prosperidade é, acima de tudo, gozar de paz, de equilíbrio e de satisfação. Nós vimos que uma pessoa rica fica fazendo de tudo para não perder a riqueza que conquistou e vive em desassossego por causa disso. Enquanto a pessoa que é próspera, ela descansa porque sabe que a sua prosperidade é consequência da capacidade geradora que reside nela. Ela é uma geradora de prosperidade. Ela não é uma conquistadora de riqueza. Por isso, aquele que enriquece não está necessariamente prosperando. E aquele que adquire riqueza está sempre desassossegado. Tem muita gente que ainda não entendeu isso direito e pergunta como é possível viver uma vida significativa e frutífera? Como viver essa vida de prosperidade, ou seja, de paz, de equilíbrio, de satisfação? Nas palavras do Senhor Jesus que lemos, encontramos a resposta. Ele diz que isso somente é possível se estivermos conectados nele, assim como os ramos onde são geradas as uvas estão conectadas na videira. Olha para quem está ao teu lado. Jesus diz, você é um ramo. Não, foi Jesus que disse. Você é um ramo. A questão é esse ramo que é um galho. Diga ramo, galho. A questão é onde é que esse galho está. Se esse galho estiver na videira, ele prospera. Se ele estiver fora da videira, não. Ao dizer que ele é a videira e os que o ouvem são os ramos ou os galhos, eles entenderam. Porque ele usa essa figura de linguagem para que eles entendam. E você agora também pode entender. Assim como os ramos ou os galhos dependem da videira, do pé da uva, para receber a seiva e os nutrientes necessários para crescer, produzir os frutos, nós, como seguidores de Jesus, dependemos dele para nossa sustentação espiritual e para o nosso crescimento. Ele é a fonte da vida.
Ele é a fonte de tudo o que precisamos para florescer e dar frutos em abundância. Não é possível alguém ser gerador de prosperidade se tão somente buscar e aplicar técnicas e estratégias ensinadas por coaches, pois ainda que elas sejam importantes, elas são, e até que elas advenham de ensinamentos bíblicos, a pessoa até pode conseguir riqueza colocando essas técnicas em prática, mas não gerar prosperidade. Riqueza pode ser roubada, riqueza pode ser perdida, riqueza pode ser destruída, riqueza pode ser consumida. Prosperidade não, prosperidade é perene, pois provém da fonte eterna do Criador, que é o gerador de vida. Mas isso implica, como diz Jesus, permanecer vinculado a Ele, Jesus Cristo. Em João capítulo 15, versículo 7, nós lemos o Senhor dizendo assim: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, pedirão o que quiserem e será feito. As palavras, ou seja, os princípios e valores ensinados por Jesus, que não estão apenas no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento, ou seja, na Bíblia toda, são a seiva da videira que precisam estar fluindo nos ramos, precisam estar fluindo nos galhos, precisam estar fluindo em você. Se é que você está em Cristo. Afinal, Ele é o Deus vivo que desceu do céu, é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Então não é apenas o Novo Testamento, é a Bíblia toda. Porque nela toda o Senhor se revela para nos fazer saber que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E o que se fez novo? Nele foi gerado vida. E ele passou a ser um gerador de vida. Se é que esse galho está em Cristo. Permanecer em Jesus, queridos, implica em ter relação íntima e constante com Ele. Olha para quem está do teu lado, por favor, diga para ele: dar fruto só é possível se permanecer na videira. Você sabe uma coisa que é uma falácia, uma mentira, um engano, e muitas pessoas têm se auto-enganado, são pessoas que estão vivenciando uma realidade de ignorância. O que é ignorância? Falta de conhecimento. Mas elas se julgam conhecedoras. Tem gente aí que está formada em teologia. E diz: eu não preciso da igreja para estar na videira. Eu não preciso estar no corpo chamado de Cristo. Eu estou no corpo de Cristo. Porque a igreja ela é universal. Ela não é a universal do Reino de Deus. Ela não é a igreja batista. Ela não é a Assembleia de Deus. A igreja de Jesus é composta por todos aqueles que são de Jesus, que estão na face da terra. Isto é um auto-engano. Porque quem criou a igreja não foi um homem, não foi a denominação batista, não foi o Senhor Jesus. É Ele quem disse a Pedro: e assim como você é Pedro, sobre esta pedra, a afirmação verídica de que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, edificarei a minha igreja. O que é edificar? Construir. Igreja é o grupamento daqueles que foram tirados do mundo, da perdição, da morte eterna, e trazidos para a luz de Cristo Jesus, para a verdade eterna da salvação, somente possível através dele, em o recebendo como único, eterno, suficiente Salvador. E depois disso, tornado se faz, ou é, membro do corpo de Cristo. A igreja é um lugar de alimento, é um lugar de provisão espiritual. A palavra de Deus diz que viu Deus que não era bom que o homem estivesse. Você conhece alguma coisa que Deus fez e está na Bíblia, que está sendo feito por um ser humano isolado, independente, autossuficiente? Ninguém pode sê-lo. Permanecer em Jesus, amados, é estarmos conscientes da sua presença em nossas vidas. De que maneira nós podemos fazer isso? Como nós permanecemos nele? Como nós, como varas, permanecemos na videira, que é Jesus, buscando-o em oração? Você ora? Você fala com Deus? Ou só quando você precisa? Além de buscá-lo em oração, mantendo um relacionamento com Ele, é estudando a sua palavra. Você lê a Bíblia, você estuda a palavra de Deus.
uma coisa que é sintomática. A pessoa, quando ela se afasta da igreja, ela perde a experiência e a disciplina da comunhão com o Senhor, buscando-o pela oração e lendo e estudando a sua palavra. Se não busca em oração, se não desenvolve o seu caráter cristão a partir da palavra de Deus que estuda e lê todos os dias, também não fará, não viverá, não experimentará a terceira, que é viver de acordo com seus ensinamentos. Como é que vai viver de acordo com os ensinamentos se não ora e se não busca o conhecimento da palavra? Estar em Cristo é estar consciente da sua presença em nossas vidas. Permanecer em Jesus é consequência de uma entrega total e confiante, reconhecendo que sem Ele não podemos realizar nada de verdadeiro ou eterno. Não podemos gerar prosperidade. Diga, estar em Cristo é gerar prosperidade. Não é conquistar riqueza. Por quê? Porque riqueza pode ser roubada, riqueza pode ser destruída, riqueza pode ser perdida, mas prosperidade não. E por que não? Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não foi, não será, é. Quando permanecemos em Jesus, experimentamos uma transformação interior. Nossos corações são renovados, nossas mentes são iluminadas e somos capacitados para vivermos de acordo com a sua vontade, nos tornando geradores de vidas pelo Espírito Santo que vive em nós e nos capacita. E essa união com Jesus nos dá força para enfrentar os desafios da vida, consolo nas dificuldades e uma esperança inabalável, não importa o que venha. Nós sabemos em quem temos crido e estamos bem certos de que Ele é poderoso para nos guardar até o final. Além disso, a promessa de Jesus é clara. Aqueles que permanecerem nele darão muito, muito, e fruto é sinônimo de quê? Vida. Vamos fazer uma comparação, usar aqui uma metáfora. Jesus usou a metáfora do vinho, a videira, do uva, não do vinho, mas da uva, da videira. Né? Vamos pensar aqui. Festa. Se tem festa, tem que ter o quê? Hã? O que tem que ter? Comida. Mas festa com comida e sem bebida é festa? Não. Se é festa lá no mundo, a bebida é alcoólica. Se é festa de cristãos, a bebida é o quê? É o suco, é o refresco, é o refrigerante. Mas se a festa tem que ter comida e bebida. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Tem que ter comida e bebida. Olha que interessante. Jesus vai para uma festa. É um casamento, são as bodas. A palavra de Deus diz que faltou comida. E por causa disso, o dono da festa ficou apreensivo, nervoso, porque, faltou comida. Foi isso? Faltou foi o quê? Vinho. Ninguém associa, não é comum associar a alegria o ter comida. Isso é cultural. O que é que está associado à alegria? É se tem bebida. Se tem bebida, e quando eu falo bebida, eu não estou falando cachaça. Eu não estou falando álcool. Eu estou falando algo para beber. É assim ou não é? Isso é tão sério, que lá no mundo as pessoas marcam um encontro depois do trabalho para beber o quê? Para beber. O que não importa. É ou não é? Olha como isso é cultural. A gente diz assim, vai lá em casa tomar um Guaraná comigo. É assim ou não é? É ou não é? Não? Não? Na sua casa não é não, irmão? Lá bebe o quê? Ah, tá. Ei! Jesus diz, aquele que permanecer em mim, vai ter alegria. E quem tem alegria, gera alegria. Sim ou não? Vamos fazer um teste rapidinho? Por favor, olha para quem está do teu lado sem rir. Não dá. Aí. Não dá. Você começa a rir, o outro começa a rir também. Você não riu porque você não olhou para ninguém. E se você olhar e bater um sério, em algum momento você não vai aguentar. Principalmente se alguém fizer as caretas aí. Vai rir.
Ainda que seja por achar ridículo. É ou não é? Quem tem vida, gera vida. O Senhor Jesus diz, aquele que permanece em mim, dará os frutinhos. É isso que diz lá? O que diz no texto? Vamos falar, por favor. Hein? Dará o quê? Os frutinhos pequenininhos. Uma coisinha assim. É assim? Dará o quê? Muito fruto. Dará muito fruto. Será gerador de vida. Será próspero. A prosperidade vem de Deus, não pode ser roubada, não pode ser destruída. E ainda que por alguma circunstância, em virtude desse relacionamento com o Senhor Jesus, ser enfraquecido, uma vez restabelecido, a prosperidade é restabelecida. Por quê? Porque aquele que está na videira, recebendo a seiva, a influência, a ação do Espírito Santo de Deus, é gerador de vida. E esses frutos podem ser vistos no nosso caráter, nas nossas ações e no impacto que nós temos na vida daqueles que estão ao nosso redor. Não é possível estar na videira, gerar fruto, e muito fruto, e isso não produzir impacto em quem estiver próximo de nós. Frutos como amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que são manifestações do Espírito Santo de Deus naquele que está na videira. Aqueles que assim vivem experimentam paz, experimentam equilíbrio, experimentam a satisfação, a verdadeira prosperidade, porque está na videira. No entanto, assim como um ramo não pode produzir frutos, se estiver separado da videira, um galho que sai da videira não pode dar fruto, nós também não podemos sermos verdadeiramente frutíferos se não estivermos conectados em Jesus. Por favor, olha para quem essa pessoa, diga para ela, esteja conectado em Jesus. Quem está conectado em Jesus está conectado também com os outros ramos. Você está andando sozinho, por quê? Por que é que você está se permitindo andar sozinho? Um galho que fica sozinho, acaba secando. Quem quer viver uma vida de prosperidade, precisa saber que para gerar vida, é preciso ter vida. O Senhor Jesus afirma, eu sou a vida, e sem mim, vocês não podem fazer nada. Você precisa compreender a importância de permanecer em Jesus, de estar enraizado nele, se alimentando da palavra dele e buscando a presença dele constantemente. É fundamental conhecer a palavra. É fundamental confiar nele em todas as circunstâncias e permitir que sua vida flua através de você, para que você possa dar frutos abundantes, que venham glorificar o nome dele. Porque sem a seiva que vem dele, não é possível ter alimento, não é possível ter satisfação para a sua alma, não é possível ter prosperidade. Você está em Jesus? Ou você está olhando para ele, mas ainda não está conectado na videira, que é ele? Pensa um pouquinho sobre isso. Todo mundo quer ficar rico, não queira não. A maioria das pessoas quer riqueza, não queira não, queira ser próspero. Queira ter aquilo que não pode arrancar de você, a salvação e a vida eterna. Quem tem a salvação e a vida eterna, porque recebeu Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, não quer se afastar dele por um minuto, porque sabe que está vivendo num mundo que está sob o domínio do maligno, e o maligno, diz o Senhor, está aqui para roubar, matar e destruir. E nenhum de nós é capaz contra um menorzinho dentre os espíritos imundos que conspiram contra nós. Eles conhecem nossas fragilidades, eles sabem das nossas dificuldades, eles sabem exatamente onde atuar para nos fazer feridos. Sabe, toda árvore frutífera, ela é muito atacada. Eu tenho algumas plantas na minha casa, dentre elas eu tenho um pé de jabuticaba.
E eu comprei esse pé de jabuticaba no horto, já dando fruto, já dando jabuticaba. Eu comprei, levei todo feliz. Falei, eu vou plantar, vou colocar num vaso muito maior. E coloquei num vaso grandão. Comprei boa terra, adubo, plantei e fiquei esperando, porque foi garantido, vai dar fruto o ano inteiro. E quando eu plantei lá, aquelas que vieram, eu logo tratei de resolver, né? Já comi. E fiquei esperando vir a nova florada. E eu vi todo feliz, carocinhos que começaram a surgir no caule. Falei, uhul, vai trazer, vai começar a dar bastante jabuticaba. Mas, antes que a flor viesse, secava. Antes que a flor desabrochasse. E eu descobri que é porque tinha um fungo que estava atacando aquela jabuticabeira. E as folhas estavam todas ficando secas. Não era falta de água, não era falta de boa terra, mas é porque ela estava sendo atacada por fungos. Então eu tomei as providências para cuidar dela. E aqueles fungos foram destruídos. E logo ela começou a ter saúde de novo. Se aquela jabuticabeira estivesse sozinha naquela terra, embora fosse uma boa terra e adubada, ela ia dar fruto? Não. Ela estava sendo atacada por fungos. Foi preciso que aquele que era o dono, o senhor dela, humanamente falando, cuidasse dela. Porque não dependia agora dela, ela estava ali. Mas ela estava ali à disposição daquele a quem ela pertencia e cuidava dela. Você tem estado à disposição do Senhor, porque Ele é Senhor da tua vida. Você já entregou a sua vida ao senhorio de Cristo Jesus, porque nós estamos vivendo num mundo em que estamos sujeitos às intempéries, aos fungos espirituais, a esses seres espirituais da maldade que conspiram contra a nossa paz, nosso equilíbrio e nossa satisfação. O papel deles é roubar, matar e destruir. O ladrão vem para roubar de quem não tem? Se o que você tem é riqueza, se o que você busca é riqueza, é ficar rico, você não vai conseguir ter descanso. Por quê? Você conhece alguém rico que não vive preocupado de roubarem dele perder tudo aquilo? Mas quem tem prosperidade não tem medo. Sabe por quê? Porque não está confiado na riqueza que conquistou, está confiado na prosperidade daquele que o capacitou. Queira ser próspero. A prosperidade te dá alegria, te dá paz, te dá harmonia, te dá satisfação. E você não precisa nem ter um carrão milionário. Mas você pode ter. Porque o único que limita você é você. O único que me limita sou eu. Porque em Cristo Jesus eu posso ter uma mente nova. Ele me capacita com uma mente nova, empreendedora. Ele me capacita com uma mente nova, com insights, com ideias, com projetos. Tudo que eu tenho que fazer é estar conectado nele e é viver os princípios e valores que ele estabeleceu. Olha o que ele diz: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão ter tudo. É só você me pedir. Porque aquele que está conectado na videira, não lhe faltará a seiva, os nutrientes, a capacitação. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, faça isso hoje. Tudo que você precisa fazer é decidir por um entendimento de que sozinho você não pode. E por isso você precisa estar conectado na videira que é Cristo. Ore e diga para Ele agora comigo, faça essa oração comigo, diga: Deus Todo-Poderoso, eu reconheço que por mim só não sou capaz de conquistar a paz, o equilíbrio e a satisfação, que são a verdadeira prosperidade que eu tanto necessito. Eu reconheço que sou pecador e não mereço a salvação, não mereço a vida eterna. Eu não quero as riquezas. Eu abro mão das riquezas desse mundo. Eu abro mão de procurar e perseguir ser alguém que alcança a aprovação das pessoas. Eu quero ter a aprovação do Senhor. Eu quero ser artista para a plateia de um só, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que me fez, que me criou
para ter um relacionamento contigo que dá prazer ao teu coração. E a palavra do Senhor que diz que a alegria do Senhor é a minha força, é tudo o que eu pretendo viver. Eu sei que sou pecador, não mereço a salvação, mas eu agora tomo posse da promessa do Senhor e eu recebo Jesus como meu único, eterno e suficiente Salvador. E eu peço ao Senhor, escreve agora o meu nome no livro da vida e me dá a salvação e a vida eterna. E eu peço ainda a Ti, Espírito Santo de Deus, vem fazer morada em mim. E a partir desse momento, eu me comprometo contigo de desenvolver uma vida de oração, de buscar conversar com o Senhor todos os dias, de desenvolver uma vida de disciplina, na busca do conhecimento da verdade eterna, a seiva, que é a palavra do Senhor, para ter os princípios e valores da Tua palavra sendo aplicada em minha vida, e a partir de mim, gerando vida no meu relacionamento com o Senhor e com o meu próximo, para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela salvação que agora eu recebo, e essa nova identidade que me transforma em um gerador de vida, em filho Teu, pelos méritos de meu Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Teu nome. Amém. Você está afastado do Evangelho? Você está afastado da videira? Ora comigo e diga: Senhor Jesus, eu volto hoje a me conectar com o Senhor, a videira verdadeira, pois reconheço que longe do Senhor, afastado do Senhor, eu não posso receber a seiva que me capacita para gerar fruto de prosperidade. Eu coloco a minha vida agora novamente no Teu altar, peço perdão por ter me afastado e agradeço ao Senhor que me recebe de volta, pois o Senhor é Deus de amor, que me amou de tal maneira que a si mesmo se entregou para a minha salvação e para que eu seja um ramo frutífero para a Tua glória. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Se você fez essa oração, a primeira ou a segunda, eu quero convidar você, quando terminar aqui o culto, não vai logo embora não. Vem aqui à frente, terá irmãos aqui que vão estar orando por você, vão orientar você o que você deve fazer daqui para frente. Que passo novo você deve dar. Nós queremos, como igreja, ser um lugar de vida para você, para a sua família. Não ande sozinho. Vamos andar juntos. Vamos estar como gravetos, como galhos, conectados na videira. E vamos prosperar para a glória de Deus. Amém?